No episódio de hoje trataremos de um tema muito atual para o mercado de capitais no Brasil, a internalização de ordens. Esse assunto tem gerado discussões importantes em razão de sua relevância para a dinâmica do mercado e para a definição do papel das corretoras e, juntamente com outras possíveis mudanças futuras no mercado de capitais brasileiros, a internalização de ordens pode apontar também para a definição do futuro do papel das próprias bolsas de valores no Brasil, como a B3. Atualmente, determinadas iniciativas têm sido o centro da atenção da regulação do mercado de capitais, como a própria tomada pública de subsídios para a análise de impacto regulatório da CVM relativa à internalização de ordens. Para nos ajudar a destrinchar os aspectos jurídicos e econômicos da internalização de ordens, bem como os potenciais riscos e benefícios associados, chamaremos nosso associado hoje, João Paulo Brauni Guerra, que acompanha de perto essas discussões e vai poder trazer para todos nós uma visão completa sobre o tema. Eu sou Caio Henrique Yoshikawa, sócio do PG Law, e você está no PG Oné. Bom dia, João. É um prazer falar com você novamente. Enfim, é sempre boa essa conversa, né? E vamos direto ao ponto em relação às perguntas. O que será que são as internalizações de ordens no mercado de capitais, né? Então, a primeira pergunta ela é muito básica e a resposta a essa pergunta vai nos ajudar a entender todas as implicações relativas a esse tema, né? O que significa internalização de ordens e quais são os conceitos envolvidos em relação a isso? Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui. E ainda mais falando de um tema que está tão recente, como você mesmo comentou, um tema que esse ano foi objeto de estudo de uma análise de impacto regulatório da CVM, que por isso entrou tão em voga no mercado. E para a gente entender o que é internalização de ordem, o próprio nome já ajuda um pouco, né? Essa ordem tornada interna. Mas o que é isso? É a possibilidade de uma corretora ela fechar uma operação de compra e venda de valores imobiliários dentro da própria corretora, sem fazer isso numa bolsa ou em outra entidade pública, por exemplo. Então é fazer essa operação de forma interna, de forma privada, por isso a internalização dessas ordens de compra e venda. A CVM, ela tem uma definição um pouco mais técnica de internalização de ordem, que eu acho interessante a gente trazer ela aqui, porque ao destrinchar essa interpretação da CVM, a gente vai conseguir um pouco mais a fundo desse conceito. Então, a CVM, ela fala que internalização de ordem é a interposição, por parte de um intermediário de valores imobiliários, de uma negociação, que, caso contrário, poderia encontrar partes diferentes no processo de competição e formação de preço. Aparentemente, é uma definição um pouco mais complexa do que essa que eu acabei de dar, mas é a mesma coisa. Negociação é basicamente a compra e venda dessas ordens, a compra e venda de valores imobiliários. Então, são essas ordens de compra e venda que a gente já mencionou. As contrapartes diferentes no processo é, como a gente falou, a bolsa, um ambiente público. E aí a gente vai para os dois conceitos mais sepulcrais dessa definição, que é a interposição e os intermediários de valor imobiliário. Interposição, que a CVM ela coloca na sua definição, nada mais é do que a parte que vai conectar o investidor com o mercado organizado. Então, essa interposição é justamente quem vai estar entre o investidor e o mercado organizado. Quem está entre são os intermediários de valores imobiliários. E aí, os intermediários, a gente pode estar falando de corretora ou distribuidores de valores imobiliários. Esses intermediários, eles são melhores descritos e regulados na resolução CVM número 35. E ela traz, entre outras coisas, um dos deveres primordiais desses intermediários, que é algo que a gente vai repetir ao longo desse episódio, que é o dever de melhor execução. O que é o dever de melhor execução? O dever de melhor resultado. É o intermediário do mercado que ele tem o dever de chegar ao melhor resultado possível para o investidor. Então, o investidor, quando faz essa ordem para comprar um valor mobiliário, a corretora que está fazendo justamente essa interposição, ela tem que chegar no melhor resultado possível, de acordo com a resolução 35 da CVM. Então, basicamente, é esse o conceito. No mercado público, quando você vai a público, vai numa bolsa,
você tem um mercado organizado em que todas as ordens de compra e venda elas vão ser inseridas num sistema com múltiplos participantes, em que tudo vai por um processo competitivo transparente. Então você tem múltiplos participantes, as contrapartes interessadas todas participando, o processo é transparente. Quando você fala em internalização de ordem, você não necessariamente vai perder todos esses critérios, mas o que você vai ter é não um mercado aberto, mas sim a própria corretora. Então, o intermediário, que é essa corretora ou essa distribuidora, ele vai poder executar essa ordem de um cliente. Então, o investidor ele quer fazer a compra de valores imobiliários, ele faz essa ordem. A própria corretora vai poder executar essa ordem com outro cliente da mesma corretora, ou na conta da própria corretora, na carteira do próprio intermediário. Então não sai da corretora, não chega aí para uma bolsa, isso para na corretora, e por isso internalização de ordem, porque isso vai estar feito internamente dentro desse intermediário, seja ele uma corretora, a gente fala de corretora porque são mais frequentes no mercado, ou as distribuidoras também frequentes, mas que tem esse papel, a corretora tem um papel mais proativo nessa questão das ordens, ambas os intermediários na resolução CVM. Então, uma definição simples do que a gente vai tratar hoje seria isso. Seria você executar essas ordens de compra e venda de valores imobiliários dentro da própria corretora, internamente, em vez de ir a uma bolsa. Entendi. Então, assim, obviamente, com todo o perdão da imprecisão do conceito, né? A própria corretora funciona como um espaço de negociação, como se fosse uma mini bolsa lá dentro, mas óbvio que sem todos os requisitos de transparência, de formação de mercado que você vai ter num mercado de balcão ou numa bolsa de valores. Exatamente, isso já é feito em vários lugares do mundo. No Brasil isso é proibido, a gente vai entrar em mais detalhes, mas em vários lugares as próprias corretoras, em determinadas situações, de acordo com a regulação, elas mesmas executam as ordens que elas recebem. E como você falou, tudo acontece lá dentro sem ir a público. Entendi. É interessante isso, né? E eu acho que agora isso conecta bem com a segunda pergunta, né? De onde que vem esse tema, né? De onde que surgiu toda essa discussão? E quais são as origens dessa inovação, digamos assim, em termos negociais, né? Imagino que isso está associado ao próprio crescimento dos intermediários, das corretoras, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Claro, não, eu acho que é excelente esse link que você fez, porque é exatamente isso. É uma coisa que começa lá fora. Em outras jurisdições, você tem isso de alguma certa forma mais organizado do que no Brasil. Você tem isso regulado, você tem isso feito por corretoras, você tem até outros intermediários na jogada. A gente vai falar um pouco mais para frente, mas os market makers, por exemplo, que eles auxiliam as corretoras a dar vazão para essas ordens. Mas no Brasil, esse debate não é recente. Esse debate, a gente tem esse estudo agora de 2024, mas desde 2007 se fala desse debate no regulador. Antes já se falava entre as corretoras e os participantes do mercado, mas em 2007 a CVM fez uma audiência pública para ver se ia liberar a internalização de ordens no Brasil. Ou seja, se as corretoras iam poder executar essas ordens internamente, como a gente falou. Em 2007, a CVM chegou à conclusão de que ainda não, que o mercado brasileiro ainda não estava pronto para isso, porque ela dizia que o mercado brasileiro não tinha mecanismos suficientes para centralizar as informações nas corretoras para que essas ordens pudessem ser feitas da melhor forma. Esse dever de melhor execução, que foi aquele dever que a gente mencionou um pouco antes, de que a corretora ela tem que executar da melhor forma possível essa ordem para o investidor, isso não estava bem amarrado ainda na legislação. Então a CVM falou, se eu não tenho esse dever bem amarrado, eu não posso liberar a internalização de ordens. E a CVM ela tinha uma preocupação com fragmentação da liquidez e com riscos à formação de preço. Então, o medo da CVM é, se essas informações de ordem não vão a público, o mercado não vai ter toda a informação do que está sendo trocado e isso, eventualmente, pode afetar a formação de preços. Então, a princípio, 2007, né, naquela época, eu não posso liberar a internalização de ordens. Essa audiência pública da CVM, ela tratou de outras coisas, esse foi um dos temas tratados, mas ela acabou trazendo desenvolvimentos relevantes, inclusive a própria instrução CVM número 461,
E ela trouxe avanços para a desmutualização da Bolsa de Valores no Brasil, que antes era uma associação, depois teve capital aberto, enfim. Mas ela foi a primeira discussão. Aconteceu que essa discussão ficou um pouco, digamos, numa geladeira em 2007, a CVM avançou mais lentamente em relação a esse assunto. E em 2016, teve um fato no mercado que mudou um pouco, em que uma grande corretora no Brasil, como você mencionou, as corretoras elas foram se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, as corretoras elas começaram a ter um papel mais proativo em relação a essas ordens, e uma das corretoras no Brasil, ela começou a utilizar a sua própria carteira para executar algumas ordens de clientes de varejo. Ou seja, sem que a internalização de ordens fosse liberada pela CVM, essa grande corretora começou a fazer algo muito parecido com uma internalização de ordens de forma um pouco mais restrita, só para os clientes do varejo, dentro de algumas definições da própria corretora. Mas a Bolsa, a B3, na verdade a BSM, que é uma associação da B3 de supervisão de mercado, viu essa prática e abriu um processo administrativo dizendo que o que essa corretora estava fazendo era algo semelhante à internalização de ordens. A corretora parou com esse processo que ela vinha fazendo, mas a própria B3, 2 anos depois desse processo administrativo, ela propôs algumas alterações de regra para que a internalização de ordens ela pudesse cada vez mais se aproximar do mercado. E aí, em 2019, no ano subsequente, a CVM ela adotou, em caráter experimental, o que a gente chama de RLP. É a sigla que vem do inglês Retail Liquidity Provider, que em uma tradução de literal seria provedor de liquidez para o varejo. E o RLP, ele permite que o intermediador, novamente, os distribuidores e as corretoras, eles possam atuar como uma contraparte nessas ordens. Ou seja, ele quase que permite uma internalização de ordem, mas não é uma internalização de ordem. Por quê? São só ações selecionadas pela B3 e seguindo certos procedimentos determinados pela CVM e pela B3. Quais são esses procedimentos? Limitação do volume de ordens, ou seja, essas corretoras elas têm que respeitar um volume máximo de ordens que vão ser feitas por meio desse RLP, e divulgação dessas ordens pós-negociação. Ou seja, fechado dentro da corretora, ela tem que divulgar essa negociação e garantir que essas ordens elas vão ser rastreáveis e supervisionáveis pelo mercado. Então, basicamente, o RLP ele foi um passo importante em 2019, que a CVM adotou em caráter experimental, mas ele ainda não é internalização de ordens, ele tem ainda esses obstáculos. E aí a CVM vai além. Em 2022, a CVM ela elaborou a Resolução 135, que ela consolidou regras para o mercado organizado. Existia uma expectativa do mercado que nessa 135 ia ter algo sobre internalização de ordens, mas ficou de fora. Só que 2 anos depois, a CVM fez esse estudo, que é o estudo que a gente comentou, que foi a faísca para esse episódio do PG On Air, que é um estudo parcial de análise de impacto regulatório. Então, basicamente, a CVM está vendo se a gente liberar a internalização de ordem no Brasil, qual que vai ser o impacto disso? E aí a CVM fez um edital que está aberto de tomada pública de subsídios a esse estudo parcial. Então, o próprio mercado pode participar, e aí você teve participação da B3, você teve participação de outros interessados, a B3, inclusive, é a favor da internalização com limite de máximo de 15% dessas ordens. Então, agora o mercado está se movendo para discutir a respeito da internalização, para saber qual que vai ser o modelo que o Brasil vai adotar, e se vai adotar. É interessante esses pontos, né? Então, enfim, o RLP funcionou bem interessante como uma forma de um ambiente controlado, né? Quase que um sandbox, assim. Exato. Dessa questão da internalização de ordens. E aí, dito isso, né? Acho que para ficar claro para a nossa audiência, qual que é do ponto de vista jurídico, que cenário a gente tem hoje com o ambiente regulatório atual e o que pode mudar com todas essas iniciativas e tudo? A gente vê que é muito dinâmico esse processo de aprendizado jurídico com base numa inovação econômica, que é fruto do desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, do crescimento dos intermediários. Mas juridicamente, como que a gente está hoje e para onde a gente pode chegar?
Legal, ótima questão, porque quando a gente vê o que a gente tem hoje no mercado, a gente tem o RLP, que como a gente falou, esse caráter experimental, que tem as definições da própria B3 e da CVM, que estão acompanhando, você tem hoje mais ou menos umas 20 ações selecionadas pela B3 e tal, e você tem a não permissão, a proibição da internalização de ordens. Então esse é o cenário. Mas juridicamente a gente tem um arcabouço que pode dar conta dessa definição, óbvio que vai precisar de certas modificações pela CVM. Mas o primeiro dispositivo que eu ressalto seria a Lei 6.385 de 76, que é a lei que dá competências à CVM para regular o nosso mercado de capitais. Então, o mercado de valores imobiliários, ele tem a CVM como regulador, então a CVM tem a competência para isso. Desde o início foi a CVM que tratou isso, mas essa lei é quase que uma chancela dizendo, bom, se a CVM decidir liberar, ela podia ter feito isso, porque a Lei 6.385 de 76 dá a ela essa prerrogativa. Seguindo, você tem a resolução que a gente mencionou que veio em 2022, a resolução 135, que é a resolução de mercados regulamentados de valores imobiliários. Então ela é uma resolução recente, ela pegou resoluções antigas e de certa forma consolidou isso tudo, e ela também já traz um certo direcionamento não para a internalização de ordens, mas para a forma como o mercado funciona. E aí você tem duas resoluções importantes, uma da CVM e outra do CMNE, que falam sobre intermediários de mercado. Então as corretoras e as distribuidoras que são protagonistas nessa seara, elas são reguladas pela resolução CVM 35 e pela resolução do CMNE 5.008 de 2022. Então, como eu falei, essas são as bases, né? Eventualmente, você vai ter uma nova resolução ou um ajuste permitindo a internalização de ordem, mas que vai levar em consideração a 135, a número 35, a resolução do CMNE e a lei do mercado de capitais. Mas o que a gente tem hoje é justamente a RLP. E a RLP, ela já está, de certa forma, organizada dentro da CVM, de acordo com o manual da B3 e afins. O que você tem de interessante na 35, e a gente já mencionou sobre isso, mas eu falei que seria interessante a gente voltar, é justamente essa garantia da melhor execução das ordens dos clientes. Isso em 2007 foi um dos argumentos que a CVM usou para não liberar a internalização de ordens. Mas hoje isso já está regulado na resolução CVM 35. Então já existe essa obrigação aos intermediários de considerar preço, custo, rapidez, probabilidade de execução, liquidação, tudo isso para um investidor de varejo, para que a corretora possa executar a ordem dele da melhor forma possível. Por que isso é importante? A gente vai ver mais à frente que você tem uma diferenciação entre investidor de varejo e investidor institucional. E aí o investidor de varejo, ele não sempre vai ter as melhores ou todas as informações completas, isso gera uma assimetria de informação. E por conta disso, o corretor tem essa obrigação de executar essa ordem da melhor forma possível. Então, esse é um ponto interessante que a resolução 35 traz. E por fim, o manual de procedimentos operacionais da B3, no item 4.3.1, ele tem algumas limitações para ofertas diretas intencionais por parte dos intermediários. Então, o próprio manual da B3 de procedimentos operacionais já traz, de certa forma, um pouco dessa regulação. Por fim, a resolução 135, que eu mencionei, ela reforça a transparência pós-negociação, e isso seria bem importante no conceito de internalização de ordem, porque as informações após a negociação, elas precisam ser públicas, elas precisam ser contínuas, elas precisam ser acessíveis até 15 minutos após o final da operação. Então, por mais que o Brasil ele não tenha uma regulação dos dados da negociação, ele já tem uma regulação pós-negociação e já tem essa obrigação que amarra os intermediários. Então, hoje a gente já tem um arcabouço legal, como você perguntou, que já andamos alguns passos. A internalização de ordens no Brasil, se ela vier, ela não vai ser um completo susto. Óbvio que ela vai exigir algumas modificações da CVM, mas a gente já tem um arcabouço que vai acomodar isso. Legal, bem interessante isso, né? E saber que, de certa forma, as questões relativas à transparência
elas são endereçadas num momento pós-negociação, porque pela própria natureza de internalização de ordens, né, a gente não consegue ter acesso a esses dados no momento que a negociação é feita, porque elas são feitas de forma interna, mas o pós-negociação ele acaba tendo uma abertura maior e uma transmissão de informações no mercado, RLP. Que é o RLP. E aí, dito isso, né, uma vez que a internalização de ordens passa a ser regulada, por exemplo, por uma resolução da CVM, né, quais são as vantagens disso para o mercado brasileiro? Acho que as vantagens mais imediatas é que como você vai ter a perda, entre aspas, de um intermediário. Por que eu falei a perda de um intermediário? Porque o intermediário é a corretora. Ela vai fazer a execução final, não vai chegar na bolsa. Então, em uma linha que você tem 3 participantes, você vai ter tirando um. Vai ser entre a corretora e o investidor. Como você vai estar tirando esse intermediário, a primeira coisa que você tem é um processo mais simplificado, um processo mais ágil e um processo mais barato. Então, os custos de transação associados ao processamento de dados no mercado público, essa economia pode ser repassada para novos investidores. Então, pode se tornar, e pode, não necessariamente vai, mas pode se tornar mais barato e mais acessível ao mercado de capitais a partir do momento que você faz isso internamente com as próprias corretoras. Além disso, como a gente já mencionou, você vai ter, em tese, uma operação um pouco mais eficiente. Como você não tem que mandar isso para uma bolsa, para um ambiente público, vai fazer na própria corretora, vai ser o investidor com a corretora, essa ordem vai ser fechada lá, isso vai ser mais rápido. Então, em tese, as duas coisas que vai trazer é uma redução de custos de transação e um aumento de eficiência. Novamente, em tese, a gente não sabe como isso vai funcionar na prática. Mas tem a questão que você trouxe, muito bem notada, da informação, a transparência. Como que isso vai funcionar sendo um mercado interno, né? Sendo que isso vai ser feito internamente nas corretoras. E aí a gente vai poder falar isso depois no futuro, talvez como uma desvantagem, mas o que acontece é que você vai ter uma possibilidade de segregação de perfis de investidores. Então você vai ter os investidores, hoje você já tem investidores institucionais e investidores de varejo. A internalização de ordem, fazendo com que esses investidores institucionais possam eventualmente fechar com a própria corretora ou com que a corretora tenda a executar da melhor forma possível as ordens dos investidores de varejo, vai possibilitar uma redução do risco de seleção adversa, considerando que esses investidores eles vão ter, a depender do perfil, mais ou menos informação, isso vai ser filtrado pela corretora, que vai permitir executar as ordens desses investidores de varejo e canalizar melhor as ordens dos investidores de perfil institucional. E por fim, a gente tem uma vantagem que ela não é tão óbvia a princípio, mas que é a regulação das chamadas dark pools. As dark pools, elas são mercados privados de bolsa, em que instituições financeiras e grandes investidores executam ordens maciças de negociação, geralmente investidores multimilionários. E essas grandes ordens, elas ficam fora do mercado, isso em outras jurisdições. No Brasil, por conta da não existência da internalização de ordem, isso não acontece, mas em outras instituições. E os dark pools, eles já foram muito criticados, eles ainda são criticados por serem um pouco opacos, por não trazerem tanta transparência das informações. Mas isso, na verdade, acaba tendo uma externalidade positiva para o mercado, que é, se você tem essas grandes ordens sendo negociadas, você pode acabar impactando a demanda e distorcendo os preços. Então, você poderia possibilitar a manipulação do mercado. Tendo a internalização de ordem regulada, isso pode ser positivo, porque você não vai ter essa distorção do mercado pré-operação, mas ao mesmo tempo você vai ter a obrigação de que pós-negociação essas informações elas sejam compartilhadas com o mercado. Então, de certa forma, você vai ter um controle maior dessas dark pools, ainda que você mantenha talvez uma falta de transparência pré-operação, mas possibilitando isso pós-operação de forma mais clara. Então você teria, além de, como a gente falou,
eficiência e redução de custos, você ainda tem uma possibilidade de facilitar essa segregação de perfil de investidor e ainda regular esses dark pools. Entendi. Bem, essas são as vantagens, né? Mas e os problemas ou eventuais riscos relacionados à possível legalização dessa prática? Aí acho que os principais riscos, eles vão estar dentro do que você colocou a princípio de informação e transparência, eles são os riscos mais imediatos. Então, você vai ter, como isso não vai ser público, eventualmente uma parte que tenha menos informação, ela pode tomar decisões mais desfavoráveis a ela, considerando que ela não é todo o mercado que está tendo acesso a essa informação junto numa bolsa. Ela é a corretora. Então, eventualmente, o que você vai ter nessa falta de transparência é que o mercado vai perder informação ao concentrar essas informações em ambientes privados. Isso vai ter desambiguação em vários fatores. Você vai ter tanto para os investidores de varejo quanto para os investidores institucionais, mas essa assimetria de informação talvez seja um dos principais riscos. E aí um outro desafio interessante é a gente pensar no modelo americano de Payment for Order Flow, que numa tradução literal seria repasse de fluxo de ordens. E esse modelo foi que eu mencionei um pouco mais cedo, que tem 2 intermediários. Então, esse modelo que é muito comum nos Estados Unidos, não tão comum na União Europeia, você tem as corretoras e os market makers, que são formadores de mercado. E basicamente as corretoras, elas juntam as ordens que recebem e elas mandam para os market makers que vão executar essas ordens. Então, você vai ter um caminho que ele não chega na bolsa, mas você vai ter a ordem saindo do investidor, indo para a corretora vai organizar essas ordens, passar para os market makers e eles vão executar essas ordens e repassar parte do lucro para a corretora. Qual que é o problema disso no Brasil? Isso ainda não acontece no Brasil porque a gente não tem internalização de ordem, mas pode vir a acontecer. E qual que é o problema desse Payment for Order Flow? Você tem um conflito de interesses. Como a corretora ela vai ser remunerada por repasse, então ela vai ganhar mais a cada ordem que ela passa para o market maker, pode ser que ela seja induzida a agir em conta própria e passar mais ordens para o market maker, mesmo que essa ordem não seja benéfica para o cliente. Então, por mais que você tenha o princípio da execução, da melhor execução, da resolução da 35 da CVM, o que pode acontecer é que a corretora ela vai passar ordens que não sejam benéficas para o cliente, para esse market maker ou para outro intermediário, só pelo fato de que ela vai ganhar mais com isso. Então, tem a questão da transparência, tem essa questão desse novo modelo de Payment for Order Flow, que é algo que pode se desenvolver no Brasil e que tem esse risco. Na União Europeia, como eu falei, esse risco é um pouco mais restrito. No Brasil, por enquanto, ele não é expressamente proibido, esse modelo, justamente porque a gente não tem internalização de ordem. Então, corre o risco de que, se a gente tiver, esse modelo ele se torne praxe no Brasil, e aí você vai ter esse risco, sobretudo ao investidor de varejo, ao pequeno investidor, que pode ter o seu interesse de certa forma em conflito com a corretora. Interessante, porque aí, se a gente tem esse problema, a regulação vai ter que endereçar mais esse problema de conflito de interesse. Exatamente. Como é que isso vai ter que vir um pacote, né, junto da regulação, ou uma proibição de cara que não necessariamente vai atender aos desejos do mercado. Não, legal. João, acho que hoje podemos ficar por aqui. Eu agradeço bastante a sua participação. É um tema muito importante, um tema que está ligado ao crescimento do mercado de capitais, ao desenvolvimento e até ao amadurecimento institucional e tecnológico dessas instituições que conseguem criar uma infraestrutura para conduzir esse ambiente ou esse espaço de negociação dentro da própria estrutura dos intermediários, dos corretores ou distribuidores, né? E é um assunto que faz parte do que a gente chama de fronteiras do direito, porque está sendo discutido, está sendo muito falado tanto no mercado, quanto nos grandes escritórios de advocacia, quanto pelo regulador, né? E é bem importante que a gente esteja atento, porque isso pode ter implicações bastante profundas no mercado para o mercado de capitais no Brasil. Muito obrigado. Esperamos você em uma próxima oportunidade. E
Poxa vida, foi muito boa essa conversa de hoje aqui no PG On Air. Obrigado, Caio. Eu que agradeço. Vamos acompanhar o edital de tomada de subsídios da CVM, que eu tenho certeza que vai sair novidade de lá. E aí a gente pode fazer um outro episódio comentando o que deu isso tudo, né? Não, Obrigado legal. pelo convite, foi um prazer. Prazer foi todo meu. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesse episódio do PG On Air. Se você aí de casa quiser ficar por dentro das diversas áreas ou dos diversos temas no âmbito do direito, das inovações, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações. Além, é claro, de nos seguir nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários que responderemos assim que possível. Muito obrigado a todos e semana que vem teremos mais.